Muito bem, agora eu vou falar de outro tipo de rede. Essa foi a rede sem fio, Wi-Fi, que a gente conhece de casa. Vamos falar da rede do barco agora. A rede do barco é uma rede NEMEA, em geral, NEMEA 2000, NEMEA 2K, como se fala. E através desse barramento, é um barramento de dados, é um cabo que vai passar por todos os equipamentos eletrônicos do barco. Ele é alimentado em 12 volts, é uma rede balanceada, então quando você tem um cabo, na ponta do cabo não basta você cortar e está tudo certo, você tem que colocar um resistor lá para casar impedância, para não gerar reflexos nessa rede. Uma rede muito chatinha, uma vez que ela está configurada, ela é estável, mas para configurar ela e instalar coisa é chatinho mesmo, tem um monte de conectores especiais, fazem casamento de impedância para não ter reflexões, porque é meio que uma espinha de peixe que está todos os equipamentos conectados lá e as pontas têm que ser protegidas. Quando você vai precisar colocar, às vezes, um equipamento a mais, você precisa usar um divisor. Essas pontas que ficam soltas, elas podem ficar soltas, mas qualquer outra ponta tem que ficar protegida com resistores para casar impedância. De prático, a gente tem que ver aqui o chamado fontes. Ou seja, o barco tem um monte de parâmetros que o chart plotter vai precisar. Então, por exemplo, o GPS, para ficar bem fácil. Qual é o GPS que o chart plotter vai usar? Tem o GPS dele mesmo. Às vezes tem um GPS que é externo, tem aquela anteninha do lado do barco. Muitos barcos têm um GPS externo. Às vezes até o piloto automático tem um GPS, ou outro chart plotter tem outro GPS. E aí, qual o GPS que está circulando na rede ele vai usar como informação para calcular o COG, o SOG? Então, é em fontes que você vai dizer cada equipamento, cada sinal que você quer, da onde ele vem. Então, eu começo aqui, por exemplo, com bússola. Então, eu clico aqui, ó, de bússola só tem uma no nosso barco. Então, eu já selecionei aqui que a bússola vai ser essa. Ele tem uma função que você faz uma autobusca e uma autoseleção. Mas depois que você fez a autoseleção, é bom vir aqui e dizer cada fonte de informação que você quer. Navegação. Quem é o chart plotter que vai mandar na jogada? Ah, eu vou determinar uma rota, vou selecionar uma rota, mas quem é o chart plotter que vai definir para todos os outros chart plotters qual é a nossa navegação? Eu vou dizer qual é o, o cara que deve fazer isso. Né? Nesse caso, o GPS do centro seria melhor até. A posição, o GPS, o vento aparente, às vezes eu tenho mais de uma informação. Nesse caso, eu tenho o wind sensor, que é a estação de vento. Essa estação de vento ela é essa estação 508, modelo 508. Aí nós temos o vento real. Olha que legal. Lembra daquele cálculo vetorial do vento real, vento gerado pelo barco e o vento aparente geral que vai estar sendo verificado? Aqui eu vou dizer quem que é o cara no barco que vai calcular esse vento real. Por isso que às vezes o vento real não aparece em muitos veleiros. Se você chegar aqui e disser eu quero que seja calculado pelo piloto automático, é o piloto automático que vai calcular e ele vai informar para todo mundo qual é o vento real. Galera, deixa que essas contas aí eu faço. Daqui, o vento real, eu publico na rede NEMEA e todo mundo sabe que é esta a informação de vento real. Poderia ser aqui poderia ter outra opção, por exemplo, que seria tá aqui, ó, esta tela. Então, o próprio chart plotter central do barco vai ser o cara responsável por calcular o vento real e informar todo mundo. Também é uma boa. Mas como aqui é um hardware dedicado, que é o piloto automático AC42 e já faz isso muito rápido, eu até prefiro deixar o piloto automático fazendo o cálculo de vento real. Velocidade do barco. DST 810 é aquele ecobatímetro que já tem temperatura, que já tem ângulo de quilo e de inclinação, e tem também a parte de velocidade do barco na água. Temperatura da água também é ele. Distância percorrida ele também tem, mas em geral é o piloto automático que calcula o KM do barco, vamos dizer assim. Profundidade tem vários. Vejam que não faz sentido a gente usar a profundidade do chart plotter, tem que ser um dispositivo externo, então de preferência. Então, se na autobusca isso daqui for selecionado, é bom trocar e colocar direto a fonte principal, que é o DST 810. Sensor de ângulo de leme, também tem o Rudder Feedback, é um equipamento que fica lá, é um bracinho que fica monitorando onde está o ângulo do leme. É bom que seja configurado corretamente. Outros interessantes, ângulo de inclinação. Eu estou falando do ângulo aí de inclinação de
de adernação do barco, tá? E ângulo de trim. O ângulo de trim é o ângulo para frente aqui, né? Mais para pesado na proa, pesado na popa, tem um ângulo também de mastro que é mensurável. Navegação à vela. Então aqui eu posso também dizer quem vai ser o cara que vai ser responsável por determinar os quadriláteros, lembra que são as zonas proibidas. Tem um equipamento do barco que pode ficar responsável por isso, nesse caso é o Zeus 3 mesmo, é o chart plotter. Piloto automático, qual vai ser o que vai mandar em todos? É o AC-42 nesse caso. Profundidade atrás também, o scan, o ecobatímetro tem como parametrizar profundidade à frente e atrás. Também tem essa fonte de informação. E log de velocidade, desculpa, esse sim é o KM do barco, é o próprio sensor de profundidade que vai somar os KMs navegados. Na parte avançada aí você pode entrar em muito mais detalhes, né? Ângulo de timão e assim por diante. E por último aqui, embarcações. Aqui é o AIS, pessoal. Então, primeira coisa importante de notar é que eu tenho o MMSI do barco. Por que ele pergunta isso? Porque é o ponto que ele não vai mostrar. Então, ele não te mostra o sinal do seu próprio AIS. Por isso que é importante você saber qual o código do seu barco, colocar o código aqui, que o chart plotter não vai saber esse código. Você tem que informar, e na hora que você informa, o seu barco desaparece. Senão fica uma sombra, um barco que passou há 3 minutos e fica dando alarme toda hora, que você vai bater com você mesmo. Então é importante configurar esse número para que ele entenda que todos os outros barcos têm que ser mostrados, exceto o seu. Digita lá o MMSI. As linhas de extensão também você pode configurar aqui para saber qual a linha de extensão dos outros barcos. Então, por exemplo, como que o AIS vai prever e vai prevenir que eu bata com outro barco? Ele vai ver a minha linha de extensão de 10 minutos, a linha de extensão do outro barco de 10 minutos, e se elas estiverem se cruzando muito próximas, ele vai dar um alarme. É isso para isso que serve o sistema. Os navios estão com mais de 10 minutos, eles estão com hora. Quando eles estavam fazendo refeno, eles projetavam lá. Projeta. Aqui, na verdade, quem vai projetar é você. Você vai dizer, olha, eu quero que o ponto de aproximação que você tem que se preocupar seja 100 metros. E eu quero que as linhas de extensão que você faz sejam de 2 minutos. Ou de 60 minutos, pode ser também. Porque um grande transatlântico vai ter que prever lá na frente, cara, a colisão. Não adianta prever na hora, não vai dar tempo de virar. Já um veleiro, 2 minutinhos, cara, borda aqui, borda ali, tá tudo certo, né? E aí eu volto a lembrar dos alarmes. Pô, quem já não deu uma dormidinha no ponto e não viu um veleiro vindo, alguma coisa? Não deixa um alarme de AIS ligado enquanto você estiver no cockpit e depois desliga. E qualquer coisa vai dar uma sireninha bacana. Tem alarme para laje? Pode definir alarme a quanta distância? Não sei, Otto. Não sei se dá para configurar essa rota de colisão com laje. O que eu sei é que dá para configurar uma variação de profundidade muito rápida. Mas a laje não dá tempo. Essa profundidade muito rápida já tem. Estava cruzado aqui no canal. Mas vejam que, assim, alguma variação de profundidade quando está chegando numa laje, você não vê laje poste. Não existe laje poste. Né? Tem. Com certeza. Muito bem. Então aqui eu configuro o AIS. São alvos perigosos. Não é o meu barco. Não é a linha de extensão do meu barco. É a linha de extensão dos alvos que eu tenho por perto. Né? E aqui simulador e tal. Isso não vem muito ao caso. Vamos agora para a parte visual bacana. Tá? Já está terminando. Então vamos lá. Primeira função aqui, tudo isso que a gente viu, pessoal, está aqui, ó, nesta parte de configurações até agora. Essa engrenagemzinha aqui. A gente já cumpriu 1% do nosso programa, que é a engrenagemzinha. Agora vamos para a diversão. Então, os modos principais já estão configurados nesse chart plotter. Frequentemente existem outros modos, outras telas, mas o que a gente vai usar mesmo é o modo carta e o modo de vela, que é a direção à vela, para a gente trabalhar. Então, primeiro ponto, vamos pegar aqui o waypoints, a gente já passou um pouquinho sobre isso. Esses são os waypoints, as rotas que nós temos salvas no equipamento. Então, se eu quero ver quem fez uma rota Brolhos, eu posso me orientar aqui, porque o barco já fez aquela rota, afinal de contas. E trajetos seriam
rotas é ponto a ponto, né, um conjunto de pontos, e o trajeto é todo o percurso que foi de fato percorrido. Aqui eu também tenho a função de marés à esquerda, então eu consigo ver as marés baixas e altas, veja que varia bastante, né? É bem interessante. Isso daqui, obviamente, está errado, é um erro de cálculo, mas o resto aqui, super importante, eu consigo saber, inclusive, qual é o tamanho da maré aqui, ó, 62 centímetros às 4,35, 30 centímetros às 15,36, está tendo uma variação até que baixa aqui, né? 51 centímetros aqui às 13h42, 95 centímetros às 8h30. De território para território, né? Conforme a latitude, né? Então aqui eu estou tendo uma variação de maré, onde a minha pico está sendo 95 e a mínima está sendo 30. Então 65 centímetros de variação neste dia específico em Paraty. Né? Mas às vezes chega a 1 metro, você sabe, mais aqui em Paraty. Né? Muito bem, seguindo aqui a parte de alarmes, então aqui nós vamos ter histórico e nós vamos ter as configurações. Lembra dos alarmes que a gente falava, que podem ser configurados? Ó, perdi o GPS, pode alarmar. Raso, pode alarmar. Profundo demais, pode alarmar. Profundidade rasa atrás. Taxa de temperatura de água, o que seria isso? A água está ficando quente, cara. Demais, rápido demais. Eu estou chegando num território, cara. Estou chegando num lugar que deveria. Está esquentando muito rápido a água. Estou chegando no raso. Profundidade de âncora. Profundidade de âncora? Se tiver sensor de âncora, né? Não tem sensor de âncora no barco. Âncora, a âncora aqui é a distância da âncora, desculpa. Aqui sim tem. Tá? A distância para a âncora, que é o alarme de âncora. Né? O alarme do raio máximo 55 metros. Variou 55 metros da âncora, bicho, tá errado. Mas tem que dar um point. Não, ele não é tão bom como o aplicativo. Como é que ele sabe que você, Marcos, soltou a âncora ali? Na hora que você ligar aqui o alarme, ele vai começar o contador. Então você liga em cima da âncora, de preferência. Se não, você põe uma metragem que seja razoável. Né? Baixa a velocidade do barco, se estiver velejando, puta, muito baixo, alguém me avisa, o alarme pode te avisar. Vento real forte, mudança de vento, ó, isso aqui é interessante também. Estou tomando vou deixar lá uma posição de modo wind com vento de popa. Porra, se mudar muito esse vento, ele pode alarmar para você e você ficar mais esperto para o jibe chinês. Vento real forte demais, vento real fraco demais, combustível restante, quando tiver um sensor. Algum erro de piloto automático você não pode nem desabilitar, ele fica habilitado. Sem dados, que é quando ele fica flutuando e não sabe o que está acontecendo, e assim por diante. A parte de embarcações, você pode também clicar aqui do lado esquerdo e ver as embarcações. Se você clicar em qualquer uma dessas embarcações, os nomes são automáticos. Você pode ter informação você pode ver aqui por distância qual é o mais próximo, qual que é o cara que está andando mais rápido. Na regata é bom, né? E tem gente que desliga o AIS para justamente não dar informação para os concorrentes. A parte de calculadora de viagem é legal para quem quiser saber quantas milhas navegou naquele dia. Então, viagem aqui eu preciso resetar, mas o hoje vai dar certinho, auto reset, eu vou saber quanto que eu velejei hoje no final do dia. A gente sempre esquece. Então, aqui eu fiz uma média de tanto, viajei 2 horas e 28, velocidade máxima foi do 8, a viagem durou 12 milhas e assim por diante. A distância total, 516 milhas. E o cronômetro de corrida, escuto lá a Juria soltando o apito, eu vou lá e libero o meu cronômetro para ter o segundo exato para poder calcular isso. Né? E Sol e Lua, aqui também, dá para saber a fase e nascer e pôr do Sol naquela posição. Você sabe que isso se usa, prova de capitão, para você saber qual é a latitude que você está, a longitude que você está. E já até recomendo, quem for bom, aí, digamos nos outros veleiros que estão aqui presentes, quem for bom, fez o curso, programa e trava as configurações. Para os outros, até queria, mas o ideal mesmo é você travar, para ninguém mexer, sabe, gente? Porque é questão de segurança. Sim, claro. Quem sabe mais, vai lá, configura com os parâmetros de segurança, corretamente, com consciência, e trava, porque vai que o outro cotista
vai lá e muda a profundidade do barco, muda o parâmetro, cara. Sim, É muito ruim isso. Se vocês acharem que o alarme tem que estar ligado, ou que a profundidade tem que ser em relação à quilha, a gente vai convencionar e vai deixar lá, porque todos esses equipamentos têm offset. Se eu quiser que ele indique que a profundidade é da quilha para baixo, eu vou lá e configuro isso na fonte. Faz parte do espírito da Flip esse tipo de convivência, de encontrar os cotistas, de compartilhar, criar amizade e tudo mais. Então foi uma iniciativa do Borim. Ele falou, pô, então vamos dar uma clínica de instrumentos para o pessoal. A gente sabe que é uma informação que as pessoas pouco conhecem as possibilidades dos equipamentos eletrônicos. O Borim é um especialista nisso. Eu conheci bastante do conhecimento dele, comecei a fazer uma regata, e ele foi a linha da largada no shot plotter, e a gente então cruzou a linha da largada assim, exatamente na hora que deu o sinal da largada da regata. A gente foi super bacana essa experiência. E o Borim falou, pô, vamos ensinar para as pessoas quais são os recursos que tem nos equipamentos do barco, e é lógico que os barcos têm equipamentos diferentes, mas os princípios geralmente são os mesmos, né? Então, tá aí, o Borim vai dar essa contribuição aí para todo mundo, e vamos aproveitar esse conhecimento.